Você já parou para pensar por que um simples pedaço de plástico com duas lentes custa quase o preço de um celular? Pois é, eu também não entendia, até que sentei literalmente em cima dos meus óculos da 25 de março e fui obrigado a comprar outro. E aí começou a saga. Cheguei na loja e a atendente me mostrou duas opções, um óculos simples por R$ 300 e um Ray-Ban por 600. Fiquei com o de 300, mas saí dali com uma pulga atrás da orelha. Por que diabos um pedaço de plástico custa tão caro? A farsa revelada. Pensa comigo, óculos não são tecnológicos, não tem chip, nem Wi-Fi, nem IA. São só armação, lentes e uns parafusos. Enquanto celulares ficam mais baratos e potentes, óculos continuam exatamente os mesmos. E caríssimos. Mas por quê? Porque algo tão simples custa tanto. A resposta é mais complexa do que parece e muito mais sombria. Não se trata apenas do custo dos materiais ou da fabricação. Existe uma engrenagem gigante por trás desse mercado. Um sistema arquitetado para inflacionar preços e eliminar a concorrência. Pesquisando mais a fundo, descobri o que poucos consumidores sabem. O mercado de óculos é dominado por uma única empresa, uma corporação que controla a cadeia inteira, da fabricação até o momento em que você coloca os óculos no rosto. E isso dá a ela um poder absurdo. O nome dela, Luxottica. Mas o problema vai além de um simples monopólio. É uma estratégia sutil e eficiente para te fazer pagar mais por menos. Veja, o custo de produção de um óculos é incrivelmente baixo. Lentes simples e armações de plástico ou metal podem ser fabricadas por menos de $20. E, no entanto, você vê esses mesmos óculos nas vitrines por 300, 500 ou até R$ 1.000. A jogada da Luxottica foi transformar um produto básico em um símbolo de status. Eles entenderam que as pessoas não pagam apenas pela funcionalidade, pagam pela marca. E foi aí que começou a farsa. A Luxottica detém marcas icônicas como Ray-Ban, Oakley, Prada, Chanel, Dolce & Gabbana e muitas outras. Ou seja, quando você acha que está escolhendo entre várias opções, está na verdade comprando sempre da mesma empresa. Mas o golpe vai além das armações de luxo. A empresa também controla redes de óticas, seguradoras de visão e até fabricantes de lentes. Isso cria um ciclo fechado, onde ela dita os preços em todos os pontos da cadeia. É por isso que os preços dos óculos se mantêm altos, mesmo sem avanços tecnológicos ou melhorias significativas no produto. E tem mais, a falta de concorrência impede que os preços caiam naturalmente. Novas marcas tentam entrar no mercado? A Luxottica usa sua influência para sufocá-las, seja dificultando a distribuição, seja bloqueando o acesso a fornecedores. Esse é o segredo por trás dos preços abusivos. E é aqui que o consumidor, sem saber, vira refém de um sistema projetado para extrair o máximo de lucro. O império da Luxottica. Tudo começou em 1961, em Agordo, uma pequena cidade nas montanhas italianas. Leonardo Del Vecchio, um jovem órfão criado em orfanato, trabalhava como aprendiz numa oficina metalúrgica quando decidiu abrir sua própria fábrica de peças para óculos. No início, era uma pequena oficina, mas Del Vecchio tinha uma visão: queria controlar cada etapa do processo de produção. Em vez de depender de terceiros para fabricar armações e lentes, ele decidiu fazer tudo sob o mesmo teto. E foi essa ideia que colocou a Luxottica em um caminho de dominação global. Durante as décadas seguintes, a empresa cresceu agressivamente. Nos anos 80, deu o primeiro grande salto. Começou a comprar marcas consagradas e redes de varejo. Um movimento estratégico para não apenas fabricar os óculos, mas também controlar onde eles seriam vendidos. Em 1995, a Luxottica adquiriu a LensCrafters, uma das maiores redes de óticas dos Estados Unidos. Essa foi uma jogada brilhante. Agora, além de fabricar os óculos, eles também controlavam o varejo, garantindo que suas marcas estivessem sempre em destaque. Mas o grande golpe veio em 1999, quando compraram a Ray-Ban, que na época enfrentava uma crise.
A marca tinha perdido prestígio e era vendida em lojas populares, o que desvalorizava seu status. A Luxottica mudou tudo. Tirou os Ray-Bans das lojas mais baratas, reposicionou a marca no segmento premium e dobrou os preços. O resultado? Um dos maiores cases de reposicionamento de marca da história. Nos anos seguintes, a Luxottica continuou sua caçada. Comprou a Oakley, a Persol, a Vogue Eyewear, além de fechar contratos de licenciamento com marcas de luxo como Prada, Chanel, Dolce & Gabbana e Versace. E para garantir que ninguém escapasse de suas garras, também adquiriu redes de varejo, como a Sunglass Hut e a Pearl Vision. Mas a jogada mais ousada aconteceu em 2017, quando a Luxottica se fundiu com a francesa Essilor, líder mundial em lentes oftálmicas. Nascia a Essilor Luxottica, uma gigante que controla todo o processo. Fabrica as lentes, as armações, gerencia as lojas e até os planos de saúde oftalmológicos. No Brasil, a expansão também foi agressiva. A compra das óticas Carol por 117 milhões de dólares deu à empresa acesso direto a quase 1.000 lojas no país. Isso consolidou ainda mais seu domínio, permitindo que a gigante ditasse preços e condições ao varejo nacional. E aqui está o ponto central. Quando uma única empresa domina toda uma cadeia, da fábrica até o balcão da loja, ela decide os preços. E sem concorrência real, quem paga a conta somos nós, consumidores. O problema do monopólio. Agora que você conhece o império da Luxottica, vamos falar sobre o real problema aqui, o monopólio. Em mercados saudáveis, a concorrência força os preços para baixo, incentiva inovações e dá ao consumidor opções reais de escolha. Mas quando uma única empresa domina todo o processo, da produção ao varejo, ela pode ditar as regras do jogo. E foi exatamente isso que a Luxottica fez. Ela controla cerca de 80% do mercado global de óculos de luxo. Isso significa que, mesmo quando você acha que está pesquisando preços, muitas vezes está apenas navegando entre marcas do mesmo dono. E o que isso gera? Preços inflacionados, pouca inovação e uma falsa sensação de escolha. Além disso, há uma tática que poucas pessoas percebem: o bloqueio sutil de concorrentes. Pequenas marcas que tentam entrar no mercado encontram barreiras quase intransponíveis. A Luxottica controla os canais de distribuição, as vitrines das lojas e até as parcerias com seguradoras. E quando uma marca nova oferece um produto mais barato? Muitas vezes, ela não consegue nem espaço nas prateleiras. Esse tipo de controle cria um mercado estagnado e prejudica diretamente o consumidor final, que paga mais por um produto que poderia custar muito menos. Mas será que existe alguma luz no fim do túnel? Existem marcas tentando desafiar esse império e quebrar o ciclo? E vamos falar no próximo capítulo. Quem enfrenta o gigante? Apesar do domínio esmagador da Luxottica, algumas marcas ousaram enfrentar o monopólio. Uma das mais notórias é a americana Warby Parker. Fundada em 2010, a proposta era simples: vender óculos de qualidade a preços acessíveis, cortando os intermediários. O modelo de negócios da Warby Parker era revolucionário. Eles desenham os próprios modelos, controlam a produção e vendem diretamente ao consumidor, eliminando as taxas abusivas do varejo tradicional. E a diferença de preço fala por si. Enquanto um Ray-Ban pode custar $200, um Warby Parker sai por 95. E não é por usar materiais inferiores, é porque o dinheiro não vai parar no bolso de intermediários. A proposta deu tão certo que a marca se tornou símbolo de resistência ao monopólio da Luxottica. No Brasil também surgiram marcas independentes que desafiam o sistema. Pequenas óticas e marcas locais apostam em vendas online, produções artesanais e parcerias diretas com fábricas para reduzir custos e oferecer preços mais justos. Mas o desafio é enorme. Sem o poder de distribuição e marketing que a Luxottica possui, essas marcas dependem do boca a boca e de clientes conscientes para sobreviver. Ainda assim, elas mostram que existe vida além do monopólio e que os consumidores podem fazer a diferença. Quer um óculos de qualidade por um preço justo? Agora que você descobriu a verdade por trás da indústria dos óculos, sabe que há alternativas melhores no mercado.
Se você quer fugir dos preços abusivos e escolher um modelo com qualidade e custo-benefício real, confira os links na descrição. Lá você encontra opções de óculos de marcas independentes, com preços mais acessíveis e sem o peso do monopólio no valor final. Pesquise, compare e faça uma compra consciente. Links na descrição. O mercado começa a rachar. Apesar do domínio quase absoluto da Luxottica, as rachaduras começaram a aparecer, e elas não surgiram apenas por causa das marcas alternativas. Governos, reguladores e até grandes marcas de luxo começaram a questionar o poder excessivo da gigante. Em 2021, a Autoridade de Concorrência francesa aplicou uma multa de 125 milhões de euros na EssilorLuxottica. O motivo? Práticas anticompetitivas. A empresa foi acusada de manipular preços e restringir as vendas online, justamente onde marcas menores conseguiam escapar do controle rígido das redes físicas. Nos Estados Unidos, a pressão também aumentou. O senador Chuck Schumer propôs leis para dar aos consumidores mais controle sobre suas prescrições de óculos. Parece algo pequeno, mas isso abriria espaço para que os consumidores comprassem lentes em empresas menores, fugindo do monopólio. Mas o golpe mais simbólico veio de onde menos se esperava, das próprias marcas de luxo. Em 2023, a Bulgari, parte do poderoso grupo LVMH, anunciou que não renovaria seu contrato de décadas com a Luxottica. A decisão foi estratégica. Em vez de continuar sob o controle da gigante italiana, a Bulgari transferiu suas coleções de óculos para a Telius, uma subsidiária do próprio grupo LVMH, criada justamente para recuperar o controle sobre a produção e distribuição. E a Bulgari não foi a única. Outras marcas de luxo, como Dior, Fendi e Celine, seguiram o mesmo caminho. A Telius começou a crescer como uma alternativa real ao império da Luxottica, desafiando o domínio do mercado de óculos premium. Esse movimento tem um impacto direto no consumidor. Quando as marcas assumem o controle da produção, conseguem repensar os preços e as estratégias de distribuição, criando mais concorrência. Mas o mercado ainda está longe de ser livre. A Luxottica continua imensa e ainda controla uma fatia gigante do setor. Porém, esses pequenos abalos mostram que o monopólio não é invencível. E o que isso significa para a gente, consumidores? Que o jogo está mudando, devagar, mas está. O fim do império ou só mais uma fase? Então será que o império da Luxottica está mesmo desmoronando? Ou isso tudo é só mais uma fase antes de eles se reinventarem e consolidarem ainda mais poder? Por um lado, as rachaduras são claras. As multas, as regulações e a rebelião das marcas de luxo mostram que o domínio absoluto já não é mais inquestionável. E com os consumidores cada vez mais atentos e exigentes, manter práticas monopolistas fica mais difícil. Por outro lado, a Luxottica ainda tem cartas na manga. Seu alcance global, o portfólio de marcas consagradas e o controle sobre redes de distribuição continuam sendo trunfos gigantescos. Mas há um fator novo nesse jogo: o comportamento do consumidor. As novas gerações são mais críticas. Elas questionam marcas, querem saber de onde vêm os produtos, se os preços são justos e qual o impacto social por trás de cada compra. E essa mudança cultural pode ser a maior ameaça ao monopólio. Com o avanço do e-commerce e das redes sociais, pequenas marcas conseguem agora atingir públicos que antes estavam fora de alcance. Isso nivela pelo menos um pouco o campo de jogo. Então, o que podemos fazer? Primeiro, apoiar marcas locais e independentes. Quanto mais espaço essas empresas conquistam, mais difícil fica para gigantes como a Luxottica manterem seus monopólios. Segundo, pesquisar antes de comprar. Saber quem está por trás das marcas e entender o verdadeiro valor dos produtos ajuda a tomar decisões de consumo mais conscientes. E terceiro, pressionar por regulamentações que favoreçam a concorrência. Porque, no fim, um mercado saudável é aquele que oferece escolhas reais para o consumidor. Se o império da Luxottica vai ruir de vez ou apenas se adaptar, ainda é cedo para dizer. Mas uma coisa é certa, os primeiros sinais de mudança já estão aí. E agora eu quero saber de você. Acha que finalmente vamos ver preços mais justos no mercado de óculos?
Ou a Luxótica vai dar um jeito de continuar ditando as regras? Deixa sua opinião nos comentários e, claro, se curtiu o vídeo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E se quiser entender por que não construímos casas como os americanos e como uma casa pode ser construída em apenas 100 dias, enquanto aqui no Brasil isso leva quase um ano, clica aqui no vídeo que está aparecendo na tela. Te vejo lá!